Corinthians bate o Água Santa na Neoquímica Arena, mantém o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, chega à sua terceira vitória, mas poderia ter apresentado e deveria ter apresentado um desempenho melhor. Corinthians 2, Água Santa 1 na Neoquímica Arena. O Ramon Dias mandou o Corinthians a campo com uma equipe bem alternativa. Se você for pensar qual era a equipe base do Corinthians, a equipe considerada titular. Mais uma vez com o Matheus Donelli no gol. Vamos precisar conversar sobre o Matheus Donelli, pessoal. Não me passa segurança. Hugo Souza nem no banco ficou. Nas laterais, Léo Manar e Hugo. Na zaga, Félix Torres fazendo a sua estreia na temporada. E o menino João Pedro Tchoca. No meio, mais uma vez com 3 volantes, com José Martinez, Charles e Alex Santana. Coronado como meio armador. E no ataque, Pedro Raul e Thales Magno. Pedro Raul não dá, minha gente. Então essa foi a escalação do Ramon Dias. É um jogo aí meio xoxo, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians, logo com 20 minutos de jogo, já estava ganhando por 2-0, 2 gols de bola parada. Um escanteio ali que a bola rebateu no jogador do Água Santa. O Alex Santana fez um bonito gol de calcanhar. A arbitragem havia anulado o gol, mas depois vendo no VAR, deu para perceber que a bola veio do jogador do Água Santa, então o gol foi validado. Depois uma falta ali na esquerda, um cruzamento do Coronado. O João Pedro Tchoca aproveitou ali a bobeada da zaga e fez seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. João Pedro Tchoca, um menino que mais uma vez fez uma boa partida. Já tinha gostado dele contra o Red Bull Bragantino hoje, foi muito bem, seguro, confiante. Tô gostando de ver, espero que tenha mais oportunidades aí e que siga evoluindo. No mais, o primeiro tempo do Corinthians não criou muito. O Água Santa é um adversário muito fraco, talvez o pior time do campeonato. Não à toa já tem 3 derrotas, inclusive na rodada passada tomou um 6-0 do Mirassol. E o jogo seguiu meio xoxo. O Corinthians fez 2-0 e pareceu que se acomodou. E logo em seguida o Água Santa fez um gol lá, um chute de longe do volante do Água Santa, no canto do Matheus Donelli. O Matheus Donelli não chegou nem perto de defender a bola. Mais uma vez o Matheus Donelli tomando um gol defensável. Eu já citei aqui no vídeo anterior, não me passa confiança. Eu acho que o Corinthians deveria ir atrás de um goleiro reserva mais experiente, porque se você não vai numa partida grande, numa Libertadores, num mata-mata, e o Hugo Souza não pode jogar, o Matheus Donelli não passa confiança alguma. Ele toma uma série de gols questionáveis, como foi de hoje, mas vamos comentar mais pro final do vídeo sobre o Matheus Donelli. E aí, mesmo após o gol do Água Santa, o jogo continuou meio morno e virou 2-1 pro Corinthians. No segundo tempo, o Ramon Dias já fez 2 alterações de cara, sacou o Alex Santana e entrou com o Rian, e tirou o Coronado e entrou o Memphis Depay. Claramente rodando o elenco, dando minutagem, segurando um pouquinho o Coronado, que havia feito um bom primeiro tempo, dando mais minutagem para o Memphis. O Rian, que vem entrando nas partidas aí, o treinador parece que está gostando dele. Mas o jogo continuou meio morno. O Água Santa sem incomodar muito o Corinthians também sem criar muito, um abafo ali, um cruzamento aqui. Um fato importante da partida foi a estreia do Palácios, Diego Palácios na temporada, lateral esquerdo. Ele que o ano passado havia atuado apenas por 45 minutos, então é bom vê-lo em campo. Principalmente porque o Corinthians tem o Matheus Bidu como lateral esquerdo, que apesar de ter feito um bom final de temporada, a gente ainda não tem aquela confiança no Bidu. Será que ele vai manter o nível de atuação ou vai ser o Bidu de antes? E o Hugo definitivamente não dá, um jogador muito fraco, oferece muito pouco. Hoje um jogo como contra o Água Santa, que praticamente não atacava o Corinthians, então o lateral tinha espaço para atacar, mas pouco criava. Então vamos ver aí primeiro se o Diego Palácio consegue se manter saudável e segundo se ele vai conseguir entregar boas atuações aí que a gente precisa dele nessa lateral esquerda. Fora isso, jogo morno, até que mais ou menos aos 30 do segundo tempo, 35, o Memphis, numa boa jogada individual, arrancou em direção à área do Água Santa. O volante do Água Santa matou a jogada, tomando o segundo amarelo, sendo expulso. Ali o Água Santa praticamente entregue e o Corinthians ficou pressionando ali para tentar ampliar o placar. Teve uma chance ali do Pedro Raul, um belo cruzamento do Diego Palácio. Pedro Raul de cara com o goleiro não conseguiu fazer o gol. O Pedro Raul que fez uma partida fraca também,
pouco consegue agregar. Ele é mais um cara para brigar na bola aérea, mas fora isso, ele é muito limitado tecnicamente. Acho que a gente não pode botar confiança aí no Pedro Raul, achar que ele vai ser o nosso centroavante, mesmo que reserva, que resolva na temporada. O Memphis entrou bem, criando algumas jogadas. O Thales não criou muito, jogou abaixo do que tinha jogado contra o Bragantino e do que tinha jogado contra o Velo Clube. E no mais foi isso. Depois entrou o Alberto no finalzinho também. A equipe tentou criar algumas chances. O Memphis teve uma chance de cabeça, o goleiro fez uma bela defesa. Mais algumas outras jogadas individuais. Mas a partida acabou assim 2-1 pro Corinthians. Valeu pela vitória, valeu para rodar o elenco, para dar minutagem, abrir uma gordura boa aí para poder se classificar sem sustos. Porém, algumas peças no elenco aí a gente já começa a ver que não tem muitas condições, né? O Hugo, lateral esquerdo, o próprio Léo Manac não me passa confiança para ser o reserva do Mateuzinho na temporada. Charles, um volante muito fraco. O próprio Pedro Raul, que não agrega muito. Mas enfim, vamos para a sequência da temporada aí, que o próximo jogo é com o São Paulo lá no Morumbis. Aí vai ser o primeiro grande teste da temporada. Provavelmente o Ramon Dias já escale boa parte da força máxima. Talvez não jogue o Hugo Souza, que ainda não atuou na temporada. O Garro, que está voltando a treinar a campo. Mas eu acredito que Memphis, Yuri Alberto e Carrijo já devam entrar jogando. Os laterais também, Mateuzinho Bidu, André Ramalho. Os destaques da partida, tanto positivos e negativos, hoje foi difícil destacar alguém positivamente. Não achei que muitos jogadores destacaram individualmente. Então, primeiramente, eu vou elogiar aqui o João Pedro Choca, que além de ter feito seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, teve uma atuação bem segura, com personalidade, com confiança. Estou gostando de ver. O Memphis, mais uma vez, entrou bem, criando boas jogadas individuais, cavando uma expulsão. Então esses foram os destaques para mim da partida. Coronado também participou bem, não tão bem quanto na primeira partida, mas foi ok. E destaque negativo, como a equipe do Água Santa é uma equipe muito fraca, eu não consigo destacar ninguém negativamente. A não ser o Matheus Donelli, que quando foi exigido, não foi bem mais uma vez, tomou um gol questionável. O ano passado, entre a saída do Carlos Miguel e a entrada do Hugo Souza, o Matheus Donelli fez uma série de partidas onde ele tomou alguns gols que, ao meu ver, não foram falhas, nem culpa dele, mas que, tipo assim, eram bolas defensáveis. E um goleiro de grande nível, de nível de Corinthians, não pode tomar esses gols e ele sempre acaba tomando. Hoje, um chute de longe, no canto dele, ele não passou nem perto de defender a bola. Então, ele não me inspira confiança alguma. Eu sei que, como corintiano, a gente torce muito para ele porque é um garoto do terrão, corintiano declarado, mas infelizmente um cara que já está há 4 anos aí no profissional deveria estar melhor e não nos passa confiança. Eu acho que a gente deveria ir atrás de um goleiro mais experiente e emprestar o Matheus Donelli para ganhar rodagem, confiança e evoluir. No mais é isso. Próximo jogo, como eu havia dito, lá no Morumbi contra o São Paulo no domingo. Vai ser o primeiro teste de verdade do Corinthians na temporada. Um abraço, tamo junto e vai Corinthians!